com um pouco de memória. É importante ler a Bíblia como um documento que pretende revelar a presença misteriosa de Deus. Ela, antes de tudo, é uma reflexão de fé sobre a história do povo e a ação de Deus na história. É preciso a gente ficar bem atento para essa maneira de ver a Bíblia, né? Alguns textos bíblicos não podemos ler-nos ao pé da letra. Se agora queremos refletir a origem, a formação de Israel, não podemos, pois, imaginar que a libertação e a partida da terra entre as tribos tenha sido tal e qual como são relatados no livro de Josué. É verdade que esse livro contém histórias muito antigas, mas não foi escrito de uma só vez. Em cada época diferente, a redação criou uma visão dos fatos, e só chegou a ser definitivamente escrito no século IV a.C., depois do exílio da Babilônia. Isso quer dizer que uns 900 anos, mais ou menos, separam os fatos históricos da sua descrição final do livro, uma vez que eles aconteceram em redor do ano de 1200. E quando descritos, tiveram a intenção dos redatores, a intenção teológica, como testemunho de fé. Então, vocês observarem, isso aqui é a linha do tempo, que começou lá com Abraão, e vai até Jesus Cristo, até o Apocalipse. E o período que a gente está estudando aqui é exatamente esse período, mais ou menos, ou mesmo, né? Até aqui. Nós não vamos entrar no meio, mas vamos chegar até o reinado de Saul. E é muito importante que nós tenhamos em mente o que está na Bíblia. Você vai dizer, olha, se não é assim, então não é verdade. Não. Tudo que está na Bíblia tem duas definições. Ou é exato, ou é verdadeiro. O que é ser exato? Ser exato é quando ela narra um acontecimento na Bíblia e hoje a ciência, com as escavações, a arqueologia e outras coisas, já chegam a uma conclusão de que realmente aquilo aconteceu. Então, isso é exato. E o que é verdadeiro? Verdadeiro é o que está escrito lá na Bíblia e que nós não conseguimos provar cientificamente. Mas houve uma razão porque o geógrafo fez aquela. E a razão, como foi dito, é o quê? É mais teológica. Ele não tem a intenção de encontrar uma história, mas tem a intenção de quê? De dizer naquela história um procedimento que Deus tomou, fez, né, no sentido de que aquele é um fato que só ele poderia dar. E tem uma outra definição que ao longo aqui a gente vai explicando melhor. Deu para entender até aí? Então, se tiver com alguma dúvida, está com dúvida? Não, mas é porque não é preciso entender que não é uma coisa, não é um bicho assim de certa cabeça. É só que nós precisamos entender. E aí, o principal do que está escrito na Bíblia é mostrar a revelação de Deus. Não é, pois, uma tarefa fácil reconstruir o período de formação entre os anos de 1200 e 1000, ou seja, nós estamos no ano 2000, são 3.000 anos de diferença. Né? E acontece ainda que naquela época, foram escritos, os teólogos pertenciam ao Império. Outra questão, os livros foram escritos na tradição rabística, que é mais ou menos no ano 900, outros na tradição sacerdotal, que seria 500. E essas coisas, muitas vezes você vai ler o versículo de um para outro, você pensa que é a continuação da história, mas não é. Tem 300 anos de diferença de escrito para o outro.
Mas a gente vendo, mas por que é que está assim? Exatamente naquele período. Porque a intenção que tem procurou, tem feito, é mostrar como Deus se revela na gente. Bom, cada hipótese se constrói com a ajuda do texto da Bíblia, de documentos históricos, estadísticos e arqueologia, que é o que eu falei. E a arqueologia é a ciência que estuda a Bíblia e a cultura dos povos antigos, por meio de escavações ou através de documentos. Assim se pode chegar próximo àquilo que deve ter acontecido naquele tempo. Bom, a organização em forma de tribo de Israel foi uma experiência intra e executada. Até hoje, né? O Império Romano, quando invadiu lá a Palestina, ele já sabia que estava aí lidar com um povo diferente. Ele já sabia que não era as mesmas regiões como eles já tinham conquistado. Por isso ele até deixou tudo para uns, dizendo, não, vocês façam as coisas de vocês, que eu estou me dando da nossa. A experiência do êxodo também está na formação das tribos. E a gente vai ver que o êxodo, ele perpassa toda a Bíblia. E lá você vai encontrar um negócio que vai dizer bem assim, um versículo, vamos dizer assim, nós éramos escravos do Egito, né? E Deus nos tirou do mundo fora. Outra coisa que você vai ver de vez em quando, meu pai era um arameu errante. Por quê? Porque todo esse contexto que nós estamos vendo agora diz respeito ao sistema patriarcal. E o que é o sistema patriarcal? É aquele em que a mulher não tinha tanta liberdade, né? Tinha mais são os homens. Então, por isso, a leitura da Bíblia deve ser lida nesse pedaço, mais com a perspectiva de gênero, ou seja, homem e mulher. Mais que aprender a Bíblia, importa aprender do jeito dela. Então, o que é que nós estamos aqui realmente para procurar entender como é que foi que se deu aquelas coisas que já temos visto por aqui, né?